Literários medonhos. Vamos indo então para nossa reta final do Halloween, né, pessoal? Hoje então com mais uma chave de ouro aí, não necessariamente fechando, né, porque vai finalizar no dia 2 de novembro. Hoje vamos conversar sobre o Dean Koontz, pessoal, esse livro muito legal aqui, Visões, né, do meu querido Dean Koontz, como eu costumo dizer, tá, gente? Espero que vocês tenham curtido aí todos os vídeos que saíram até agora. A gente já tá ali finalizando, vai sair mais alguma coisa agora no final de semana, então continuem acompanhando, tá, pessoal? E me sigam também nas redes sociais, pessoal, eu sempre esqueço de falar, eu sei que é chatinho a gente ficar lembrando isso, mas temos que lembrar. Então é no Instagram, os livros e filmes da Bar, no Filmou também e no Scoob também, tá, pessoal? É onde eu falo sobre livros e eu falo sobre filmes também, tá? O meu Instagram ele é bem atualizado, pessoal, então vale a pena vocês darem uma conferida, tá bom? Vamos lá então, né? Vamos conversar sobre esse queridão aqui, que pra quem não sabe, tá? Saíram alguns vídeos aqui no canal, tá? Que eu falo sobre os livros do Dean que eu já tenho, alguns outros que eu já li, postei resenha também. É um cara que eu gosto bastante, tá, pessoal? E também é um cara que muita gente curte mais, é mais fã do que Stephen King. Sério, pessoal. Ele também tem milhões de exemplares vendidos, vários best-sellers, os livros dele já ganharam várias premiações, inclusive várias adaptações. O livro dele que saiu, né, pelo que eu pesquisei, infelizmente no Brasil tem muita pouca coisa sobre ele, páginas em português assim não falam quase nada, mas o que eu percebi é que a primeira adaptação para o cinema saiu em 68, gente, de um livro dele, e o do King foi sair só em 73, eu acho que foi a Carrie. Então, antes do King, ele já estava fazendo best-seller, ele já estava tendo as suas obras adaptadas para o cinema. Mas, infelizmente, a crítica é péssima. Enquanto King teve vários diretores de mão cheia, atores que fizeram ótimas participações, com o Koontz não foi assim, pessoal. Os filmes foram bem ruins, direção assim, sabe, de pessoas bem desconhecidas, sabe? Então, assim, não deu certo, tá? Teve filme assim, tipo, milhões de rombo, né? Só deu prejuízo. E ele disse até que numa entrevista que ele queria escrever de forma que não fizessem mais adaptações dos livros dele, gente, sério. Então, assim, infelizmente, né, isso não ajudou a alavancar, né, a carreira dele aqui no Brasil, a divulgação dele aqui no Brasil. Fora, nos Estados Unidos, ele é bem conhecido, bem, assim, consagrado, muita gente gosta, muita gente é fã, né, mas aqui, infelizmente, não, gente. Até tem vários livros publicados, mas ele não tem essa divulgação que realmente ele merece, tá? É uma história bem legal, vários livros dele que eu já li eu gostei, e é meio... é aquela coisa, não é que nem o King, né, gente? Mas não tem como não comparar, porque são histórias criativas de horror e suspense, né? Só que o King tem aquela coisa de escrever demais, a verborragia, quase como o Peter Straub. E o Koontz não, ele é enxuto, ele é direto, ele é reto, ele é ágil, sabe? Então flui muito, tá, pessoal? E esse livro aqui, então, esse Visões, ele saiu em 78, nessas edições lindonas aqui que saíam antigamente, né, gente? Essa daqui não é da Record, eu achei que fosse a da Rocco, eu acho. Deixa eu ver de quem é essa daqui. Não, é da Francisco Alves, gente, da saudosa Francisco Alves. E ele tem 244 páginas, mas a leitura é assim super rápida, tá, gente? Vamos então para a resenha. Já alerto vocês que assim tem cenas fortes, pessoal, muito fortes. Não são assim cenas em todo o livro ou em várias partes do livro, são bem pontuais. Mas essas cenas pontuais são pesadíssimas. Eu assim achei ele até corajoso e de certa forma frio
para escrever o que ele escreveu, principalmente na parte final do livro. Eu vi uma cena assim chocante, que eu não costumo me chocar muito, tá, pessoal? Eu fico mais assim comovida quando eu assisto o filme, porque eu sou mais visual. Então, quando eu tô lendo, eu não tenho assim essa imaginação tão criativa assim que detalha tudo. E como eu sou visual, quando eu assisto um filme, eu me emociono muito mais. Mas mesmo assim, né, lendo o livro, essas partes para mim foram bem fortes. Eu vi uma parte forte assim no livro Os Gêmeos do Thomas Tryon, que tem resenha aqui no canal. Tem uma cena medonha envolvendo crianças e aqui também. Uma cena até pior aqui envolvendo criança também, gente, tá? Então fica o aviso para vocês, tá? Vamos então à resenha, finalmente. Nós vamos ter aqui, pessoal, o começo do livro, ele já nos dá o plot, né? Ele já vai mostrar a que veio. Então, é a Mary, ela é uma mulher de mais ou menos ali uns 30 e poucos anos, e ela tá com o marido, Ai, gente, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Ela tá com o marido num carro da polícia, né, sentados atrás da viatura, indo no encalço de um assassino, porque ela tem visões, ela é clarividente, ela enxerga assassinos que estão para acontecer. Então eles estão indo no encalço desse cara que está invadindo uma casa, eles chegam lá, conseguem prender o homem, enfim, né? Isso só para nos mostrar o plot da história. Então, ela tem o marido, os dois se amam muito, né? E tem um irmão também. E o irmão dela é um pouquinho mais velho que ela, tipo uns 3 anos, assim. Então, os dois têm mais ou menos 30 e poucos anos, e o marido uns 40. O histórico do marido é de um cara que bebia demais e era super violento, sabe? Assim, não que ele fosse agressivo e violento, mas é aqueles caras que bebem, vão pros bares e acabam arranjando confusão, né? Mas depois que conheceu ela, diz que é amor de verdade e, tipo, em poucos meses os dois já casaram, né? Ela é muito rica porque ela escreve livros, best-sellers também, sobre as histórias dela, e ela escreve para colunas de revista, enfim, eles moram em Bel Air, para vocês terem uma ideia. E aí, então, esse cara, marido dela, ele não tinha essa posição social, bebia muito, era agressivo, mas se apaixonaram, se amam de verdade e acabaram casando em tipo 2 meses, já foram morar junto, casaram e tudo. E o irmão dela, que é muito parecido com ela, ele não gosta do marido dela. É um irmão muito protetor, diz que esse marido dela é um interesseiro, que ela tem que largar ele, que ele não tem nada a ver com ela. E os dois ficam brigando, eles não se dão bem, e a Mary fica entre os dois, ela fica ali no meio, na corda bamba, em cima do muro. E um detesta o outro. Só que pra ela, os dois são perfeitos, gente. Perfeitos demais, digamos assim. Um irmão muito amoroso e protetor e um marido também muito amoroso e protetor, né? E ela também, assim, eu achei ela uma personagem um pouco fraca, tá, pessoal? Porque, claro, ela tem motivos, né? Ela é muito carente, ela é totalmente dependente desse marido, então ela não consegue ficar sozinha. Qualquer coisa que acontece, ela me abraça, fica comigo, dorme comigo do meu lado, me abraçando. Ela é muito insegura, muito dependente dele. E isso que o irmão daí fica mais indignado. E ela então é assim por causa de uns traumas de infância de quando ela tinha 6 aninhos de idade. Aí é que o livro pesa, quando vai contar o que aconteceu com ela aos 6 anos de idade. É inacreditável. Mas isso tá lá pro final do livro. Então, é isso mais ou menos assim o plot da história. Então, ela trabalha ajudando a polícia sem cobrar nada, né? Só assim despesas de viagem para solucionar crimes, porque ela vê o que vai acontecer, ela sabe mais ou menos o local,
ela sabe mais ou menos como é o assassino, então avisa a polícia, que é um delegado lá que já conhece ela, sabe que ela é de confiança, então ela faz esse trabalho, né? Então, depois desse início, o irmão dela diz que, já que ela tá casada com o marido, ele não vai mais trabalhar junto com ela, porque era o irmão que ajudava ela, o irmão ganhava muito dinheiro também, porque ela pagava muito bem pro irmão ser tipo um auxiliar dela. E o irmão fica então indignado, não vou mais trabalhar contigo, agora tu tem um fulano, então fica com ele, trabalha junto com ele, eu tenho uma grana guardada e vou sair para viajar. E o irmão dela some da história, gente, some, o que é uma coisa muito suspeita. Daí a gente já fica pensando, né? Ele some da história. Então a Mary, ela tá ali com o marido, né? E ela começa a ter umas visões que ela nunca teve, gente. Ela começa a sentir o que as vítimas sentem. Ela só tinha essas visões, ela começa a ser um tipo diferente de sensitiva, que isso me lembrou o Hell House, que tem uma mulher na casa que ela é um tipo de médium que só tipo enxerga o que vai acontecer, e aí começa a ter outras assim captações de energia, de sentir a dor, enfim, sabe, esse tipo de coisa. Ela começa a ver ter umas sensações diferentes, e isso tá fazendo muito mal para ela, porque tem um outro assassino que surge então na história, que é um serial killer, e ele mata só mulheres, e ele tem horror, ojeriza a Cristo, a Deus. Eu não vou dizer o porquê, como isso se dá na história, é bem chocante também, assim, as coisas que esse psicopata faz. Então, ele tá matando uma série de mulheres, mais ou menos todas ali na mesma faixa etária, e a Mary começa a se envolver demais nesse caso, porque ela sente que vai acontecer, ela sabe aonde vai acontecer, e ela sente a dor daquelas mulheres. E ela sabe que de alguma forma esse assassino, esses crimes estão relacionados a ela, mas ela não sabe por quê. Então ela tem um psiquiatra, ela faz sessões, faz terapia, e um dia ela tá conversando com um psiquiatra, ele tentando voltar lá aos 6 anos de idade para descobrir o que aconteceu com ela, porque ela tem que, sabe, se libertar desse trauma que tá bloqueando a mente dela. Então, na sessão com o psiquiatra, começam a voar um monte de coisas, se espatifar um monte de coisas no chão, sabe, garrafas, isso e aquilo. E o psiquiatra sabe desse dom dela, dessas, né, clarividência e tudo, dessa sensibilidade, e ele diz para ela que isso é um poltergeist. E ela não acredita. Ela diz que é o assassino que tá fazendo isso, porque o assassino não quer que ela descubra quem ele é. Porque ela acha que esse assassino também é um sensitivo ou alguma coisa nesse gênero. E o psiquiatra conversa com o marido dela também, e os dois acham que não, que é ela que tá bloqueando a infância dela, o que aconteceu, e eles acham que alguma coisa realmente está relacionada, mas que não é o assassino que é um sensitivo, é ela que está criando esses fenômenos para ela não enxergar o rosto do assassino, porque na hora que ela tá tendo as visões, ele vai se mostrar para ela, apaga tudo. Ela não consegue identificar quem é o assassino. E aí a gente já começa a pensar, ou é o marido ou é o irmão, né? Óbvio, né? Alguma coisa tem aí. Então ela tem esse crime aí, essa violência, essa agressão que ela passou na infância, realmente tá relacionado com os acontecimentos atuais. E sabe, gente, tem muitas cenas legais, assim, tem tipo os pássaros também, eles estão no mar, assim, na orla, então vários pássaros, assim, começam a atacar ela, e o marido dizendo, olha, é tu que tá fazendo isso, é tu que tá provocando isso, porque tu quer descobrir quem é o assassino, tu quer desvendar esses crimes,
mas no teu consciente, o teu subconsciente não quer que tu descubra. E ela, não pode ser, é ele, porque ele é muito esperto, ele é sensitivo também, é ele, é o assassino que tá fazendo isso comigo. Enfim, gente, é mais ou menos isso a história, é muito legal, bem legal mesmo. Não é aquele livrão de terror, né, gente? É assim um suspense e tal, mas é bem legal, é bem dinâmico, é bem interessante. E eu vou ler um trecho aqui para vocês terem ideia, mais ou menos assim, também de como é que é a escrita do Kuntz, né? E tem uma hora então, né, mais ali pro final do livro, que ela tá conversando com o marido, e ele fala, desiste disso, né, não deixa pra lá, tu tá aí passando mal já, acabando com a tua saúde por causa disso. Mas ela diz assim pra ele, na página 201, quero que você entenda, portanto, apenas ouça. Max, tenho medo de ir dormir, tenho medo de acordar amanhã, tenho medo de abrir cada porta à minha frente, tenho medo de me virar, tenho medo do que possa me acontecer e do que possa não acontecer. Céus, tenho medo até de ir sozinha ao banheiro. Não posso continuar vivendo assim. Eu me recuso a viver assim. Existe algo neste caso diferente de todos os demais. Algo trabalhando em minhas entranhas, me devorando viva. Este caso penetrou em minha vida como nenhum outro em que trabalhei. Só que não sei porquê. Max, eu sinto, pressinto, sei que se não sair do encalço desse homem com cada grama de energia que possuo e usando todos os meios que conheço, então ele virá atrás de mim. Max é o marido dela e realmente ela tem razão, gente, porque o assassino realmente é do passado dela, quer acabar com ela também e ele é realmente um psicopata também. Então fica aí a dica, gente, um livro bem bacana mesmo, tá? Deve ter na estante virtual, pessoal, eu esqueci de dar uma pesquisada para ver se tá disponível o valor, mas vocês podem dar uma olhada e fica aí o mistério, então, de quem é esse homem do passado que tá fazendo todas essas coisas, se é o marido, se é o irmão, ou se é outra pessoa, né, de repente, não se sabe, né, gente? É bem legal. E fico o alerta também de que tem cenas bem fortes, inclusive envolvendo crianças, tá, gente? Mais pro final do livro ele fica bem pesado ali, algumas passagens, certo? Se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificação e nos vemos no próximo vídeo.